Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Yara e por aqui no Litera Prosa eu falo sobre a minha paixão pela literatura, pelos livros. Bom, no vídeo de hoje eu quero, gravar um vlog de leitura para concluir um livro que eu estou lendo da Júlia Lopes de Almeida. Vou pegar ele aqui para vocês e é esse aqui. Peraí. Ele se chama Ânsia Eterna, é um livro de contos que eu dei uma parada, né, aí na leitura e quero fazer, então, desse vlog, quero fazer a conclusão dessa leitura aqui. Então é isso, fique aqui comigo para a gente ir proseando, para a gente ir se conhecendo mais e mais aqui. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, dê o seu gostei para o vídeo, para que o canal cresça e comente aqui embaixo, né, para a gente ir interagindo, para a gente ir conversando. Se você já leu essa obra da Júlia Lopes de Almeida, se você conhece essa escritora, né, uma escritora carioca, e que está aí na lista, né, do vestibular da FUVEST, e esse aqui é um livro muito conhecido dela, que se chama Ânsia Eterna. É um livro de contos, são muitos contos, mas os contos eles são bem curtos. Aqui é isso, pessoal. Até o próximo take. Tchau, tchau. Oi, gente, voltei aqui para abrir aqui com vocês esses 2 pacotinhos que chegaram aqui ontem, tá? Vou mostrar aqui para vocês, vou abrir. História da Inteligência Brasileira, do Wilson. Eu já tinha até esquecido que eu tinha pedido esse livro no sebo. Meu Deus, o livro demorou tanto, misericórdia. Esse livro é mais um livro, né, que eu uso para minha pesquisa. E aqui é um livro muito importante que o Wilson Martins, esse é o volume 6, que vai de 1915 a 1933, História da Inteligência Brasileira. E aqui ele fala, né, ele é um dos pouquíssimos, se não for o único, acho que depois de uma pesquisadora que chama Maria Lúcia Miguel, ela em 1970, ela escreveu um livro dentro da história da literatura brasileira, né, e ela cita, né, a Júlia Lopes de Almeida. E esse escritor aqui, nesse livro, né, são vários volumes, esse é o volume 6. Ele fala, né, um pouco sobre a Júlia, ele se debruça um pouco sobre a obra da Júlia Lopes de Almeida, enfim, ele é um dos pouquíssimos, né, que
que fez isso, e o Homem praticamente não é mais editado, é um livro que tá esgotado, daí a gente só encontra em sebos. E aí eu encontrei, tá super mega conservado. E chegou essa outra caixinha, na verdade não caixinha, né, esse saquinho aqui. Isso aqui, na verdade, é um livro não, é um caderno que eu comprei. Eu comprei esses 2 cadernos, lindos, super fofos, iguais. Aqui, uma é pra minha filha, pra ela desenhar, pra ela, enfim, escrever, fazer o que ela quiser. Tem esse fetiche não, é fetilho, né? Que confusão. Olha que fofura que é. É muito fofo. Eu comprei lá numa loja da Shopee. Aqui eu não sei qual que é o nome da loja. Beco Papelaria. É uma loja que fica em Bugaçu, São Paulo. É uma loja de papelaria, super bonito, muito fofo. Eles são iguais. Aí eu comprei um pra mim, né? Comprei um pra ela, eu vou dar pra ela. E o outro pra mim. Aí esse aqui tem uns pontinhos, tá vendo? Não dá pra ver. Mas é a mesma capa, e tem esse aqui, esse elástico, muito fofo. E esse aqui é sem pauta, sem nada. É tipo mais pra desenho. Acho que eu vou dar esse pra ela, que ela gosta de desenhar, essas coisas. É isso, pessoal. Eu continuo aqui, né? Não li muito aqui, não avancei muito na leitura por causa do feriado, por causa das crianças, enfim. Então, essas semanas, hoje já é quarta-feira de cinzas, e as aulas, quarta não, hoje é quinta-feira, então as aulas já voltaram ao normal e tal. Então, eu vou ver o que eu faço, né? Aqui dá pra ler um conto por dia, mas o ideal é eu ler dá pra ler até 5 contos por dia, mas eu tenho outras demandas, né? Outras coisas pra fazer, mas enfim, vamos lá. É isso, até o próximo take, pessoal. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu voltei aqui para falar que eu concluí a leitura desse livro, né, O Ânsia Eterna, aqui, nesse vlog, que já demorou vários dias, tá? Então, aqui nesse livro, né, da Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora que está sendo reeditada, que está sendo lida, ufa, que bom, graças a Deus. E as pessoas, né, que têm se movimentado, que têm as pesquisadoras que têm, né, feito aí pesquisas e têm dito, têm falado sobre essas escritoras que foram apagadas, né, pela historiografia literária brasileira. Eu li nessa edição aqui bonitinha, né, da editora Senado Federal. É uma edição super acessível, bem barata, que você pode encontrar lá no site da editora. É um papel muito bom e tem a apresentação da professora Cleide Lemos, muito bom mesmo, recomendo. Bom, então falando um pouco da obra, aqui a gente tem uma obra de contos, né, narrativa curta, né, narrativa breve, e de fato a Júlia ela faz valer, né, essa característica do gênero conto, porque realmente os contos eles são curtos e eles são breves. Então aqui a gente tem, né, um montante, né, de 30 contos. Eu achei um pouco, né, por demais, mas quem sou eu, né? Enfim, mas eu gostei muito dessa obra, eu acho que é uma obra, assim, brilhante. Quem já leu o Guy de Maupassant, que é um escritor francês também, que vai dialogar com as temáticas que a Júlia aqui traz, que é com relação ao fantástico, né, questões do sobrenatural, né, que vai estar atreladas, né, essas questões estarão atreladas ao medo, à morte, aquilo que é mórbido, né, e aí por isso a morte sempre vai estar muito presente aqui, trazendo, né, por meio das personagens, do enredo, reflexões, né, sobre essas questões que a gente não tem muita clareza, né, sobre elas, e tem um certo medo, né, um certo receio. Então, a gente vai ter aqui, né, essa obra que para alguns pesquisadores
sobretudo a professora Viviane, que pesquisou essa obra, ela vai falar que a autora, ela vai transmitir ao leitor a noção de liberdade, né, ao fazer, né, ao escrever essa obra. E essa liberdade, ela é marcada pelo símbolo, né, da libertação, demonstrando a ousadia da autora ao lidar com temas incomuns ao cotidiano da época. E esses temas seriam esses temas mais do sobrenatural, né, esses temas da coisa, da crueldade, né, que a gente vai ver muito isso, sobretudo nos desfechos, né, eu acho que seria até uma característica, todos os contos aqui, eles têm um desfecho trágico, né, então a gente tem uma narrativa cujos personagens eles passam por muitas, eles vão perecer, né? E vão perecer e eles vão se conformar com esse perecimento, né? Eles vão se resignar, né? Eles vão achar que tudo bem, é assim, né? A gente tem várias questões, por exemplo, ela fala, vai por meio dos contos, das personagens, vai mostrar um pouco sobre a sociedade da época, a hipocrisia, né, da sociedade, das pessoas, né, diferenças de classes sociais também, a questão da recém-abolição da escravidão, né, do trabalho escravo no Brasil, aí a gente vai ter aqui muita referência a isso, né, quando, por exemplo, as personagens, né, burguesas vão ter ainda os seus ex-escravos, né, que vão estar ali nessas casas, trabalhando como criados, enfim. Então, ela toca também, né, nesses aspectos que são aspectos sociais, né, políticos, mas não é o foco dela, né, o foco dela é falar sobre, eu acho que seria, né, 3 grandes temas, que é a morte, o amor e a maternidade. E a maternidade aqui nesse livro de contos da Júlia, que é muito recorrente, é muito uma maternidade de sacrifício, né? É até triste, na verdade, é muito cruel como é colocada aqui, como o que as personagens elas passam, né? Para criar os seus filhos, né? Para acreditar, né? Em alguma medida que seus filhos são pessoas boas e tal. Então, sempre o tema da maternidade vai aparecer, e ele vai aparecer muito também atravessado por outros temas, como, por exemplo, o amor, né, ou a morte, né, a mãe que perde um filho, né, como, por exemplo, o conto Os Cisnes. É uma mãe que enlouquece, é uma mãe que vai viver no sanatório, e certa vez uma mulher vai lá visitar esse sanatório, e essa mulher, que é mãe, que ficou louca, e que por isso está ali, porque a filha morreu, ela vai se disfarçar de enfermeira. É muito surreal esse conto, e Os Cisnes, né? É um conto muito bem construído, é muito bom esse conto, muito bom. Temos também os porcos é um outro conto também muito cruel, de uma crueldade assim retumbante, retumbante. Então a gente vai ter uma mulher, umbilicana, eu acho que é isso, deixa eu pegar o nome dela certinho. Ela é uma mulher que umbelina, ela fica grávida do namorado que quer só se aproveitar dela, e o pai não aceita, enfim. E aí a gente percebe, né, a Júlia falando de temas espinhosos, né, de questões sociais que a sociedade não queria tratar, e questões que estavam, né, que afetavam as mulheres, como, por exemplo, a gravidez, né, a gravidez de mulheres solteiras, as mulheres que eram enganadas. Essas meninas, elas eram extremamente ingênuas, elas eram
convencidas, né, de que fulano a amava e que iria casar e que por isso, então, ela tinha que provar esse amor, né? E, enfim, e é uma mulher, uma jovem pobre e tem um desfecho, assim, só lendo, porque se eu te falar, vai perder toda, assim, todo o espanto, todo o horror, tá? E ela vai ser enganada, enfim. E tem um outro conto, o conto A Rosa Branca, né? A gente vai ter uma relação de uma avó, uma mulher já velha, que faz distinção, né, entre as duas netas. Também a gente vai ter essas relações, e tem um mistério, uma coisa meio sobrenatural, mas de novo a gente vai ter, em alguma medida, aí a questão da maternidade. O caso de Ruth também é um tema muito sensível, que é o abuso do padrasto, né, para com a Ruth, e também a loucura, né, do noivo ao saber, né, ela, uma menina muito ingênua, vai confessar ao seu noivo o que aconteceu com ela e o padrasto. Na verdade, ela foi praticamente não, ela foi forçada, né? Enfim, são contos excelentes, são contos maravilhosos. E o conto mais, assim, que dói, assim, na gente, pelo menos em mim, né, é A Caolha. Não é o melhor conto, eu acho que o melhor conto, é difícil de falar, mas um dos melhores é Os Porcos, eu acho. Ânsia Eterna também é muito bom. Ânsia Eterna vai trazer, melhor dizendo, uma discussão muito interessante, que é a discussão do deficiente, né, que é de uma jovem cega, né, e um homem muito ensimesmado, né, enfim, que tem aí essa ânsia, né, essa vontade de ser escritor, né, e é interessante a gente ver a questão do título do livro, que é uma sensação que a gente vai estar o tempo inteiro ao ler os contos, assim, a gente vai estar numa sensação muito constante de horror, sabe, de uau, né, assim, como pode, né, então, essa sensação de ânsia, sabe? Essa ânsia sempre vai estar ali muito presente, à medida que a gente vai lendo os contos. A Caolha é um conto, assim, muito, de que eu gosto muito, eu acho um conto muito bom, que é também, né, aí a maternidade, mas não só a maternidade, mas vai mostrar também a questão da desigualdade social, a condição da mulher idosa, né? A gente tem vários contos aqui em que a Júlia apresenta mulheres e mulheres idosas, né? Também tem um conto que tem um homem idoso, né? Um dos últimos contos, que é o Dr. Bermudes, né? Quer dizer, o que é a velhice, né? Qual é a utilidade, né? Como que as pessoas enxergam as pessoas idosas, ou, na verdade, como elas enxergavam, como eles eram vistos, né? Será que é diferente hoje em dia? E a Caolha, voltando para a Caolha, é uma mulher que fica deficiente, né, de um olho, e o filho, né, que ela cria, assim, é um conto belíssimo. O filho que ela cria, não, né, o filho dela, né, quando criança, assim, eles tinham uma relação muito de afeto, de muito amor, mas à medida que ele vai sendo inserido na sociedade, passa a ir para a escola, passa a ter um convívio social, né, com o mundo externo, ele começa também a ter uma relação de horror para com a mãe, assim, ele começa a ter sensações horríveis, né, a ver aquela mãe, e é uma mãe, de novo, que faz muitos sacrifícios, que fez muitos sacrifícios por causa desse filho. Enfim, é um conto muito bom, muito bonito. Então a gente vai perceber, né, que esses personagens, eles vão se comportando, né, de acordo aí com as suas próprias situações. Então, por isso, aquela questão das ideias positivistas e cientificistas, né, aí do realismo, do naturalismo, né, que seriam as duas correntes literárias. Então, essas situações em que vão se encontrar, né, os personagens, né,
nos contextos nos quais eles estão inseridos, é que vão determinar, né, as atitudes desses personagens, o comportamento desse personagem, né, se vai aceitar ou não, se vai se resignar ou não aquela situação. Então, assim, é um livro maravilhoso, eu super indico, tá, pessoal, para o vídeo não ficar mais longo ainda. Tem contos que são muito mais, assim, de assombração, mais sobrenatural, tem outros que vai ser um sobrenatural muito mais psicológico, mais fantástico mesmo, tem contos que trabalham muito com a coisa da crueldade humana, tem contos que vão nos despertar, né, sensações de horror, sempre os contos eles são desenvolvidos para nos deixar em suspense, né, e sempre desfechos tenebrosos, desfechos assim cruéis, desfechos que você não espera, tá? É isso, pessoal, eu gostei muito, eu espero que vocês tenham também, né, compreendido, né, aí o que eu falei, enfim, são muitos contos, e é isso, eu espero que você se sinta motivado para ler, é um livro que está em domínio público, você também pode ter acesso a ele em PDF, né, pode fazer a leitura, né, digitalmente, e fica aqui uma recomendação, são 30 contos, se você ler um conto por dia, você vai ler esse livro em 30 dias, né, se você ler, né, 2 contos, que é possivelmente praticável, né, você consegue fazer isso, você vai ler aí em 15 dias, eu acho que é essa a conta. É isso, pessoal, até os próximos livros, até os próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau.